Quando ouvimos apologistas cristãos dizendo que os discípulos de Jesus morreram por sua fé, então só pode ser verdade, estamos diante de um dos argumentos mais incoerentes e frágeis de toda a apologética. Esse raciocínio, à primeira vista, pode impressionar quem nunca parou para pensar sobre ele, mas basta um olhar mais atento e um mínimo de honestidade intelectual para perceber o quanto ele é falho, tendencioso e até perigoso. Vamos destrinchar esse argumento e mostrar por que ele nunca resistiria a um teste de lógica minimamente honesto. Primeiro, vamos deixar claro o que está sendo dito. O argumento é o seguinte: ninguém morreria por uma mentira. Portanto, se os discípulos de Jesus foram perseguidos e mortos, só pode ser porque o que eles pregavam era verdade. O problema já começa aí. Há uma diferença gigantesca entre morrer por uma mentira que você inventou, sabendo que é mentira, e morrer por algo em que você acredita sinceramente, mesmo que seja mentira. Essa diferença desmonta o argumento inteiro. A história está cheia de pessoas dispostas a morrer pelo que acreditam, e, muitas vezes, estavam simplesmente erradas. Ou seja, disposição para morrer não transforma a crença em fato. Se fôssemos seguir esse raciocínio à risca, teríamos que aceitar como verdadeiras todas as religiões cujos seguidores morreram por sua fé, e aí a coisa começa a desmoronar de vez. Porque não foram só os primeiros cristãos que enfrentaram perseguições e martírio. Muçulmanos também morreram ao lado de Maomé, enfrentando perseguição, guerra, tortura, morte. Mártires do Islã existem aos montes, e muitos deles morreram afirmando que Maomé era o verdadeiro profeta de Deus. Da mesma forma, hindus morreram por Shiva e Vishnu, budistas morreram defendendo Dharma, seguidores de Joseph Smith morreram pelo mormonismo, japoneses morreram lutando pelos deuses do shintoísmo, e até mesmo os seguidores de Jim Jones, em Jonestown, morreram por sua crença em um profeta que levou quase 1000 pessoas ao suicídio coletivo. Os kamikazes japoneses, na Segunda Guerra Mundial, se lançaram em missões suicidas, certos de que estavam cumprindo um dever sagrado e seriam recompensados pelos deuses. Se martírio fosse critério de verdade, então todas essas crenças conflitantes teriam que ser verdadeiras ao mesmo tempo. Ou seja, o argumento dos apologistas só funciona se você olhar só para dentro do próprio time. Fora disso, ele é imediatamente desmascarado como uma falácia de validação seletiva. Na prática, os cristãos descartam todos os outros mártires, como se só os deles fossem prova de algo real, ignorando o fato de que outros grupos também têm seus mártires, suas histórias de fé inabalável, sua disposição para morrer por uma ideia. E, evidentemente, nenhum cristão vai aceitar que o martírio dos seguidores de Maomé prova que Maomé é divino. Nenhum cristão vai aceitar que os atentados suicidas de jihadistas são prova de que o Islã é a religião verdadeira. Mas se a lógica é válida para um, por que não seria para todos? No fundo, o argumento do martírio serve apenas para inflar o próprio ego religioso. É um truque emocional para convencer quem já está predisposto a acreditar, mas que não se sustenta diante de um raciocínio minimamente honesto. A disposição para morrer não é e nunca foi critério de verdade. Caso fosse, então a humanidade teria que aceitar, de uma só vez, todos os absurdos religiosos e ideológicos do passado e do presente. Além disso, existe toda uma questão de contexto histórico e social. Muitas pessoas morrem por pressão do grupo, por medo de punição, por esperança de recompensa pós-morte ou simplesmente por não terem outra escolha. Em muitas culturas, o martírio era visto como um ideal, algo a ser celebrado, não apenas uma prova de fé, mas uma forma de entrar para a história, ganhar respeito, garantir o paraíso. Nesses casos, o instinto de sobrevivência cede o lugar ao desejo de pertencer, de ser lembrado, de cumprir um propósito maior. Ou seja, morrer por uma crença pode ser motivado por uma combinação complexa de fatores emocionais, culturais e psicológicos, mas nada disso transforma um mito em realidade. Outro ponto que precisa ser dito, esse argumento ignora completamente a facilidade com que os seres humanos acreditam em coisas falsas quando estão em grupo. Experiências de psicologia social, como o famoso experimento de Asch sobre conformidade, mostram que basta um grupo para influenciar as pessoas a defenderem até o absurdo.
A crença coletiva pode criar um ambiente onde as pessoas não só acreditam sinceramente em algo falso, como estão dispostas a sacrificar tudo por isso. Isso é tão verdade para religiões quanto para ideologias políticas, cultos, teorias da conspiração e até torcidas organizadas. Se pararmos para analisar com frieza, veremos que a história da humanidade é um cemitério de mártires de causas perdidas, ideias equivocadas, líderes malucos e religiões fracassadas. Nem por isso essas ideias se tornaram verdadeiras. O fato de alguém ter morrido defendendo a existência do Deus Sol, de Zeus, de Krishna ou de Xangô não faz com que nenhum desses deuses seja mais real. Por fim, vale destacar o absurdo lógico desse tipo de argumento. Ele pode ser usado para qualquer crença que tenha tido mártires dispostos a morrer por ela. Pode ser usado para defender a existência de ETs, de duendes, de qualquer coisa. Se amanhã aparecer um grupo disposto a morrer pelo monstro do espaguete voador, usando a mesma lógica, teríamos que aceitar que o monstro do espaguete é real. Resumindo, o argumento do martírio, usado pelos cristãos para tentar provar a veracidade do cristianismo, é um tiro no pé. Ele só revela o quanto as pessoas são capazes de se convencer, se sacrificar e até se destruir por uma crença, quando estão imersas em determinada cultura e contexto. Mas no final das contas, morrer por uma ideia só prova uma coisa: que a fé pode ser mais forte que o medo da morte. E só. Não transforma mentiras em verdade, não transforma mitos em realidade e, acima de tudo, não pode ser critério para decidir o que é fato ou ficção. Se os cristãos fossem minimamente coerentes, teriam que admitir a divindade de Maomé, de Joseph Smith, dos deuses hindus, dos mártires de Jonestown e de qualquer outra loucura que já levou pessoas a darem a vida por ela. Mas, como sempre, eles só aceitam o argumento quando favorece o próprio lado. E isso, por si só, já desmonta toda a pretensão de honestidade intelectual do discurso apologético.